Como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, um podcast sobre desenvolvimento pessoal no qual exploramos técnicas de autoajuda e a sua aplicabilidade às nossas próprias vidas. O meu nome é Martim Torres e o meu co-host é... Zagal, psicólogo, e hoje temos um convidado muito especial, músico e programador, que também vai falar hoje sobre criatividade e imaginação. Zé Maria. Olá, Zé Maria, como estás? Zé Maria, bem-vindo ao programa, como é que estás? Muito obrigado, pá, estou bem, estou tranquilo aqui na minha pequena quarentena, feliz por estar aqui e bora conversar aí um bocado. Estamos a ver solarengos, tu estás aonde? Onde é que estás? De Porto Brandão? Eu estou cá fora, estou em Porto Brandão, eu estou cá fora porque a net é péssima aqui, vai passar um autocarro, espera aí, mas é dos poucos que vai passar, prometo, a sério, que isto é um local perdido no mundo. E estou cá fora, pronto, porque a net é péssima e não há fibra, não há nada, tem que ser tudo por 4G. Então fazes tudo o que tem a ver com a internet à varanda? Tudo o que tem a ver com vídeo na internet à varanda. E acredita que isso já me tem causado muitos problemas. Olha, por falar em problemas e precisamente para fazer a ponte para o nosso tema de hoje, eu tenho ideia e tenho em mim que uma das melhores definições para a palavra criatividade e para uma pessoa criativa, que é, a meu ver, o teu caso, é uma pessoa que resolve problemas. Uma pessoa que encontra soluções e regra geral, é preciso, para termos uma ideia, é preciso estarmos numa situação adversa. Concordas com isto, Zé Maria? Sentes que és uma pessoa que resolve problemas no sentido de seres criativo? Eu acho que é nesse sentido o único em que eu estaria confortável a dizer que tenho alguma experiência e sou criativo. Aliás, por acaso, no nosso caso pessoal, uma coisa que nós fazemos muitas vezes é tu ligares-me com um problema. Exatamente. Não vou mentir, não é propriamente de género, não sabemos a cura para o cancro, não é nada desse género, mas qualquer coisa como que nome é que eu dou a isto. E nesse sentido, pelo menos posso dizer que me dá imenso prazer, então, se assumirmos essa definição de criatividade, dá-me imenso prazer ser criativo, dá-me imenso prazer que me liguem com uma ponta por ligar, ou seja, com uma coisa qualquer que está a faltar e haver uma pequena ideia que encaixa como uma luva nesse sítio. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E é mesmo aí que eu acho que encaixaria a minha criatividade. E o que tu estás a sugerir, estás a propor, que no fundo toda a criatividade é assim. Eu acho que é capaz de ser. Eu nunca me sento tipo do género vou ser criativo, nunca, nem para mim, nem nada. Agora, sim, se calhar gosto da sensação de ter ideias que entrem num sítio e que se adaptem perfeitamente e que sejam uma coisa que me parece perfeita, que a minha intuição me diz que é boa. Eu ia só dizer em relação ao teu background, tu és músico de jazz, atualmente também programador de código, não é? Trabalhas para a Mercedes, mas também já trabalhaste, que eu sei, como criativo, se há aqui não há um termo melhor para isso, na empresa do Paulo Silver, que é... verdade. Como é que se chama a empresa? Antes chamava-se New Sheet, agora é New Collective. Trabalhei lá uns meses, foi uma experiência muito boa. Qual era o teu papel lá? O que é que fazias? Não cheguei a perceber. Não, estou a brincar. Eu fui contratado para ser criativo, uma espécie de entre copywriter e gajo que tem ideias. Senti-me super lisonjeado pelo convite do Paulo nas vezes em que eu acho que pude dar algum contributo, a maneira como eu gostava mais de trabalhar era exatamente essa. Era tipo, tinha ali a minha mesinha e alguém chegava e dizia... o que é que achas disto, que nome é que damos a isto, qual é que é o ângulo, e eu cheguei a ganhar algum andamento, alguma experiência a fazer as perguntas certas, que acho que é a primeira coisa que se deve fazer quando há assim um problema mais prosaico para o qual é preciso um input criativo. Acho que a coisa certa, para mim pelo menos, eu não posso ensinar absolutamente nada a ninguém, mas posso só relatar a minha experiência, funciona bem quando alguém vem ter comigo, diz, olha, queríamos isto, ou queríamos chegar aqui, e depois a primeira coisa que eu faço é fazer algumas perguntas.
Okay. Para definir o problema. Quanto mais definido, quanto mais constrangido, mais consegues saber onde é que estão as fronteiras desse problema para poder ser criativo. E por acaso agora até que falas nisso, eu até me consigo lembrar de uma pergunta que eu faço a maior parte das vezes, quando é preciso criar alguma coisa, quando é preciso escolher uma direção. Uma ou duas perguntas, acho que se calhar vale a pena contar isto. A primeira pergunta que eu faço montes de vezes, o Fred, por exemplo, está farto de me ouvir falar nisto, que é... Frederico Martim, guitarrista dos HMB. Pronto. Qual é que é o sonho? Fred. Qual é que é o sonho? Ok. Qual é o sonho? Como assim? Género, sei lá, é preciso inventar qualquer coisa, é preciso, vou dizer a pior expressão de criatividade de sempre, que é criar um conceito, mas pronto, é preciso criar um conceito. E a primeira, eu começo por aqui, começo por qual é que é o sonho, ou seja, fecha os olhos e o que é que, se tudo fosse possível no mundo, onde é que esta ideia que estás a tentar ter te levaria? Sim. Pois é. Pá, e é mesmo isso que é a criatividade, e os sonhos estão muito relacionados com a criatividade, sabe? Se tu fores impedido de ter REM sleep durante dias seguidos, não ficas sano durante muito tempo. Parece que o cérebro tem necessidade de brincar com a realidade dessa maneira, de jogar às simulações. Até se pode dizer que é por isso talvez que nós pensamos, ou é assim que nós nos diferenciamos dos animais. Tipo, claro, é modelar a realidade, não é? Exato. Depois, modelar a realidade e depois, dentro desse modelo, tinker, tipo, mexer em pequenos fatores e ver o que é que acontece e tipo, imaginar isso na nossa cabeça. Isso é, sim, e aí não tens que morrer. Tipo, tu consegues imaginar, espera lá, se eu ficar nesta gruta a noite toda, se calhar vem um tigre. E tu fazes esta simulação na tua cabeça. Eu estava a contar o tempo que tu ias demorar a falar no tigre ou no leão, ao Zagal. Não, mas é super importante. Eu por acaso também gosto dessa, mas também gosto dessa, se calhar vamos afastar um bocado do tema, mas gosto dessa também para ficarmos aware de onde é que vem a nossa capacidade de raciocinar e de criar, em termos evolutivos, e para isso perceber quais é que são as limitações dessa mesma capacidade. Por exemplo, dou-vos um exemplo muito concreto. Tem-se dito muito nesta crise do Covid que o problema de se falar dos números do Covid é a nossa impreparação para, de uma forma física, viver o significado de uma progressão exponencial. Porque o nosso cérebro está feito exatamente para ir buscar o leão e o tigre, está feito para fazer aquele tipo de cálculos que é de género, eu estou a andar pela savana aqui, o tigre está ali ao fundo e vamos encontrar ali, e portanto a nossa capacidade de simular e de sim, nós não percebemos estatística podemos percebê-la, mas não, não é uma intuição para nós. Há certos conceitos numéricos que são bem reais, como estamos a ver agora, não são, tipo, a gente não os consegue pôr mesmo, vivê-los como uma intuição normal. Isto só para dizer que, tipo, essa cena de perceber porque é que nós somos capazes de pensar, foi porque algures na nossa história evolutiva deu jeito a algum animal começar a pensar e esse animal teve tantos filhos que nós somos os filhos dele. Alguns falares nisso, tenho uma pergunta para ti, porque isto é uma das características mais apetecíveis na seleção sexual. Quando tu estás a tentar arranjar... Não tenho reparado nada nisso. Okay. Não, mas tu usas... Quanto é que tu usas... Uma das melhores formas de mostrar criatividade e mostrar que consegues brincar com conceitos e sair de categorias linguísticas é através do humor. E de certeza, eu sei, não te conheço muito bem, mas quando tu queres alguém, é essa a tua tática, fazê-la rir, não? Sim. Fala-nos disso. Vou falar disso sem ordinarice. Eu acho que há um... Eu estou-me a rir. O que é que eu posso dizer sobre isso? Só me estou a rir porque eu conheço bem o Zé Maria e sei que ele, pronto, tem um sentido de humor muito, muito acentuado, digamos assim, muito forte, e portanto certamente isso já jogou a teu favor, não é, Zé Maria? Vou dizer uma coisa, isto é um tema bem interessante, é mais profundo do que parece, eu acho, e podia dizer um montão de coisas um bocado mais superficiais e estava aqui só a tentar perceber o que é que eu acho sobre isso. Se calhar é porreira falarmos de psicologia porque o Zagal é psicólogo, eu acho que cada um joga com as armas que tem, mas acho que o humor, acho que muitas mulheres vão
não tem problemas em admitir que o sentido do humor é uma coisa importantíssima. Yeah. No entanto, e estou a tentar lentamente steer clear from the sex theme, eu acho que o sentido do humor é das coisas em que, ou seja, não basta eu ter um ótimo sentido de humor, porque isso não é universal. E da minha experiência a viajar, por exemplo, das coisas que melhor definem uma cultura é aquilo de que essa cultura, de que esse povo ri. E aí, ou seja, to your point, sim, é importante. Eu acho que sem dúvida que me tem ajudado em algumas situações ter um bom sentido de humor com as mulheres, até porque, pronto, é fixe, tipo, jogo com isso, sei lá, não vai ser por a minha capacidade de fazer abdominais, seguramente. Fala o saxofonista de jazz. Mas tem que ser, a outra pessoa tem que estar, ou seja, tipo, há muita gente que deve achar que o meu sentido de humor é péssimo. De certeza. E há muitos países onde eu vou em que acho que tudo aquilo que eles riem é estranhíssimo e eles devem vir cá e achar o contrário. Não, mas há qualquer coisa a ver com o timing, que é universal, que também é algo que encontras na música. Mesmo que seja só com expressões, há qualquer coisa no humor que é timing, que nem sequer precisas de falar e que consegue ser superior à fitness que tu estás a demonstrar para a parceira feminina, porque o que tu estás a dizer quando tens piada é criatividade e inteligência, tipo demonstrada. E awareness, e também awareness, acho eu. Tipo, sim, e empatia, exato, e tens que estar com a outra pessoa. Mas o que estás a demonstrar é a capacidade de prever o futuro, é a capacidade de usares aquilo que estávamos a falar da criatividade, da imaginação, para criar cenários simulados, tipo realidades virtuais, para poder jogar com o teu avatar e não morreres. Tipo, se eu fizer isto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isto. Estás a ver? E é por isso que nós pensamos, talvez. E por isso é que há tantas verdades que se dizem a brincar ou envoltas numa piada, não é? É aquela velha máxima do it's funny because it's true, não é verdade? Yeah. Sim. Mas olha, tocaste aí numa questão engraçada, fizeste um paralelismo com a música, e tu és músico de jazz, és saxofonista. Como é que tu achas que... Falámos disto há bocado em off, mas qual é que é a tua opinião sobre a criatividade no mundo da música e o que é criatividade em conjunto, numa situação a tocar em banda, com contexto de jazz, ou a solo, ou sozinho? Pronto, eu aí tinha que falar na coisa central para mim, na minha visão, pouco que eu pensei sobre isto, a coisa central para mim é, de facto, criar aquilo que nós chamamos de criar, é uma manipulação mental daquilo que temos, da nossa imagem do mundo, e, portanto, não é tanto criar do zero, é manipular alguma coisa que existe, ou ir à procura, através da nossa intuição, de uma realidade que consideramos importante ou que consideramos suficientemente importante para depois ser comunicado aos outros. E, portanto, na música, o melhor exemplo disso é o Bach, para mim, que tudo o que ele escrevia na altura vê-se pelos escritos dele, pela maneira como ele descreve a arte dele, e se a arte que é profunda e incrível e criativa é a do Bach, ele escreve em tudo, não é tanto, olha, o que isto é tipo o que me vai no coração, e não, o que ele escrevia era mais, pessoal, olha, eu descobri isto aqui, eu acho que isto tem algum interesse, vejam lá. Isto é mais ou menos as palavras, de uma forma muito resumida, aquilo que ele escreve no início do primeiro livro do Cravo Bem Temperado, que é uma obra incrível, a coisa mais original que existe, mas mesmo ele, que estava ali a escrever aquelas notas tão originais, para ele não havia dúvidas que ele estava simplesmente a descobrir alguma coisa que já lá está. Sim. Alguma é tanta surpresa essencial para ele como para nós. Tipo, está-lhe a acontecer a ele. Sim. Exatamente. E portanto portanto, voltando à música, à minha experiência da criação musical, eu acho que a criação musical é tanto melhor quanto mais o músico estiver simplesmente à procura daquilo que a música quer ser em cada momento. Isto individualmente é um bocadinho, para quem como eu não tem alguma insegurança em relação a isso, é um bocado difícil de conseguir individualmente, porque não tens que contar com a tua autocrítica
a dizer que se calhar não é isso que a música queria mesmo, mas quando estás em grupo com outras pessoas é muito mais fácil perceber que isto é capaz de ser a verdade, porque quando tu tocas alguma coisa que era mesmo aquilo que tinha que ser, pá, o baterista já lá está a preparar aquilo que tu vais tocar com um break e vocês não combinaram nada. E isso acontece tanto e dá tanto para perceber se isso está a acontecer numa banda ou não. É tão fácil, e no jazz ainda mais fácil é porque há tanto em aberto e pode estar cada um para o seu lado, ou podem estar todos do princípio ao fim completamente a seguir o mesmo mapa que nenhum deles combinou. Sim, sim. Então quer dizer que esse mapa existe a algures, acho que é um indício de que esse mapa existe a algures. E é a música, ou a matemática, ou a realidade das coisas, ou o universo, ou o que queiram chamar. Pois é. Ou quando estás a dançar com alguém, também às vezes tens esse, ou sexo, também é uma dança. Estás ali e há um flow que vai acontecendo, tu estás só a viajar. Sim. Tu falaste num termo interessante aí, Zagal, que é o termo de flow, que é muitas vezes aplicado àquele estado em que nós ficamos quando estamos completamente focados a fazer alguma coisa. Zé Maria, eu sei que tu és também completamente focados ou completamente desfocados? Ou completamente desfocados, no sentido em que Martim, tudo à volta se apaga. Um pequeno detalhe, vocês falam da música assim porque são os dois músicos. Portanto, para tu conseguires fazer um improviso de jazz, tens que saber muito da teoria e tens que estás a ver, tens que ter muita estrutura por trás para conseguires divagar. Eu não chamaria saber muito da teoria. Não chamaria saber muito da teoria, até porque os mestres do jazz nunca tinham aberto um livro de teoria. Quanto muito é preciso conhecer a tradição, diria. Prática, pelo menos, tens de ter muita prática para conseguir improvisar. Eu acredito que haja uma componente técnica, ou seja, é preciso ter ferramentas. Exato, técnico, sim. Ter ferramentas. Eu acho que para isto acontecer, então vamos tirar o jazz, porque há muito ruído nessa palavra e nesse conceito. Vamos pensar no pessoal que está a tocar tambores numa tribo qualquer. E aquilo funciona. E funciona musicalmente, não há dúvida. Aliás, se calhar funciona muito melhor do que qualquer música aqui nos nossos lados. Aliás, quem vai a Cuba, por exemplo, percebe o que é música a funcionar mesmo entre humanos. Porque com pessoas que se calhar nunca estudaram música na vida, não é? Com pessoas que nasceram com aquilo, é tradição. No caso de Cuba estudaram, mas o que se nota ali, ou seja, tem as duas coisas, eles conseguem uma fusão perfeita entre um virtuosismo, tecnicismo no sentido ocidental fortíssimo e uma conexão à realidade daquilo que é a música, daquilo que é o ritmo e daquilo que são as verdades humanas, também avassaladora. E para mim Cuba está no sweet spot daquilo que é a música, no seu melhor. Mas eu acho que é necessário no mínimo tempo de prática suficiente para ser um comportamento automático, porque tu tens que estar livre de ti para conseguires te libertar para o consciente universal, ou o que quiseres. No caso da música, sim, porque é uma coisa que é feita, é uma disciplina que é feita com um instrumento, que tem uma especificidade técnica, que não é o teu corpo só, mas podia-se dizer que se calhar, no caso da dança, ou no caso do sexo, como estavas a falar há bocado... Sim, sim, é mais básico, sim. Ou seja, aí não precisas para estar nesse estado em que simplesmente estás a fazer o que tens que fazer. Eu acho que o melhor exemplo, no fundo, são os animais. Pois é, não há ninguém melhor no mundo a ser gato do que um gato. E tirando o Zé Maria no Lux Exato. E a verdade é que ser gato deve ser bem complicado. Se agora tivesses que abrir um livro de teoria sobre como é que se é gato, se calhar dava volumes de como é que... Sim, isso é a quote do Nietzsche, que é "There's more wisdom in your body than in your deepest philosophy." Adoro. Tudo o que nós fazemos automaticamente tem milhões de anos de evolução e nós fazemos sem pensar nisso. E nós estamos Conta, desculpa. Não, vai. E depois a cena é, o que é que nós não fazemos de automático? Ou seja, se calhar fazemos tudo automático, só que há umas partes que estão a ser observadas pela lente da nossa consciência. Mas se calhar é tudo mais ou menos automático, não sei. Pois, esse argumento para mim é... O Sam Harris faz esse argumento, que é tudo automático.
Tu só recebes tudo, mesmo eu a falar agora, estou-me a surpreender a mim próprio. Eu não sei se vou errar na próxima frase. Tipo, eu estou a falar, está a aparecer, está tudo a acontecer, mesmo o que parece mais consciente é automático. Mas depois ele também diz que esse eu não existe. Portanto, se esse eu não existe, então ele na realidade é um compatibilista, que é a posição que diz que, ok, o teu eu consciente... Que o teu corpo está a decidir, então esse és tu que estás a decidir. Portanto, tu tens free will nesse sentido, porque é o teu corpo, mas não é o teu eu consciente que decide. Pá, é difícil dizer, eu acho que retrospectivamente... Isto é tipo só a questão mais complicada e misteriosa do universo, e eu fico agradavelmente surpreendido de cá termos vindo dar, mas agora se calhar preferia voltar para o sexo. Não, mas Não, mas é a consciência é a coisa mais estranha do universo, realmente. É mesmo. Mas olha... Pelo menos do nosso ponto de vista é. Deixa voltar dois assuntos atrás, que se falou aqui num termo que não se aprofundou, que é esta questão do estado de flow. Um estado em que estamos tão focados que o tempo parece parar à nossa volta, ou então anda tão rápido que não damos por ele. Zé Maria, eu sei que tu és compositor também, um talentoso compositor, e sei que muitas vezes tens que escrever... peças que são encomendadas muitas vezes de um dia para o outro ou com poucos dias, e tens que entrar neste estado e tens que ser criativo de uma maneira quase forçada. Como é que tu geres isso? Tu consegues entrar nesse estado de flow e pôr a coisa a funcionar? Como é que arranca isso em ti? Tenho algumas coisas para dizer sobre isto, mas é assim, volto a ter que prefaciar que, primeiro, tenho um enorme decoro com a palavra compositor e nunca me apelidaria de compositor. Faço uns arranjos, faço uns arranjos às vezes. Estás a compor música, quer dizer, não... Sim, pronto, tudo bem, mas, ou seja, agora quem ouve isto pensa que eu me acho compositor, eu acho que é muito importante ter decoro com certas palavras. Mas espera aí. Fui eu que te chamei compositor. Mas, o que eu diria sobre isso é que sou muito mau nisso, mas já passei tempo suficiente a observar-me nesse problema e acho que começo a conhecer os meus defeitos e como contorná-los. E é a mesma coisa para a música ou para a programação, exatamente a mesma coisa. E é sobre isto, sobre o flow e sobre estar num estado em que consigo ter um output ou não. Duche. Eu estou a escrever música, estou ao piano, amarrar num arranjo e não está a sair nada, e estou meia hora num acorde, e de repente vou tomar duche por alguma razão, e quando estou no duche sem pensar em nada, vem-me a frase, e tantas vezes que eu já molhei o chão da casa de banho e da sala para ir para o piano a correr, e assim que me sento no piano, se volta a estar no estado em que estava, rapidamente me desaparece, e eu garanto que no duche estava num estado em que me podia sair a peça toda ou a função toda que eu estava a tentar escrever, estás a ver? Tipo, é tão assim, e então o que eu faço para contornar isso são pausas constantes. Não é muito produtivo. Excelente. Não, excelente. Há quem defenda que só conseguimos estar concentrados de 25 em 25 minutos. Uma teoria do Pomodoro Technique, mas depois... Há um simbolismo interessante, porque tu estás a reanimar o flow de criatividade com o flow do chuveiro em cima da tua cabeça, o flow da água. É engraçado. Exato, e uma coisa que me disseram uma vez, que eu acho que também é bem verdade, que é, pronto, nós quando estamos a estudar um instrumento, pronto, às vezes passa-se horas a amarrar numa passagem que acho que os mesmos grandes músicos não fazem aquela coisa tarara, e estão assim enganados 40 vezes, no fundo estão a repetir o erro. Estariam a repetir o erro. Disseram uma vez, não penses com o instrumento, ou seja, disseram-me em inglês, por isso tu já me disseste essa frase uma vez. Já disse esta frase. Já. Quando estás a pensar, pensa, não é? Não, quando estás a pensar, não toques. Quando estás a pensar, não toques. Não penses. Exatamente, quando estás a pensar, não toques. Exatamente. Sim. Eu sinto isso. Eu não toco piano, mas toco algumas músicas e não sei as notas. Portanto, eu perco-me facilmente. Se eu não tocar durante um mês, esqueci-me da música porque o piano não tem referências. Mas às vezes é mesmo isso. Quando eu estou a tentar, se eu me esquecer completamente, depois ela vem, ela está lá.
Estás a ver, na minha memória muscular. Mas se eu estiver a pensar qual é que é a próxima tecla, não consigo. E então é isso. Quando estás e é muito importante, tu agora falaste na primeira parte, que é, quando estás a tocar não penses. Mas também é muito importante, quando estás a pensar, não toques. Porque, e isto é o que eu estou a fazer no duche. No duche eu tenho uma oportunidade porque nós queremos muito criar, não é? Porque estás a falar nessas situações em que eu sou obrigado a criar. Eu, além de estar a criar, estou também sob alguma pressão para dar um output. E essa pressão obriga-me, quando eu estou a pensar, assim que penso em alguma coisa que me parece minimamente aproveitável para o meu fim, que é completamente estranho à própria coisa, à própria música, assim que surge uma migalhinha qualquer, eu ou vou tocar a ver se dá mesmo resultado, ou vou escrever e não sei o quê, e isso tira-me, porque depois estou a julgar aquilo que acabou de vir, e isso tira-me do sítio. E eu no duche não tenho hipótese nenhuma de o fazer, estou simplesmente a tomar duche e de repente estou a assobiar exatamente a melhor coisa que eu fiz a tarde toda. Não é que seja muito boa, mas é a melhor. O problema é que depois chego ao piano e já não estou lá, porque já estou com a cena de vou lucrar, esta ideia vai-me dar aquilo que eu preciso. Então eu estou a pressionar essa ideia para que ela dê aquilo que eu preciso e já a estou a lixar. Com crítica, com um monte, será que alguém vai gostar disto? É o lado esquerdo do teu cérebro, porque o lado direito do teu cérebro é esse lado, é o lado selvagem, o lado criativo, o lado que se dispersa, o lado que vai. Mas o lado que cumpre, o lado do cérebro que tem um sentido de finitude, é o lado esquerdo. E tu tens que... O segredo é muitas vezes em balancear isso, porque tu tens que... Tens muitas ideias, tens que agarrar uma e tens que ir a escrever, ou como tu dizes, anotar e não sei o quê. Mas eu acho que então há qualquer coisa há qualquer sabedoria em não ter pressa em mudar de modo. Ou seja, quando estás num lado do cérebro, tens que aproveitar o que esse lado tem para te dizer. Exato. E não pôr o outro a falar por cima. Nem de um para o outro, nem do outro para um, estás a perceber? Portanto, quando estás a querer ser racional, ser racional. E quando estás a criar e quando estás no tal flow, não ligues o lado racional. Eu se calhar eu nunca pensei nisto assim, mas parece-me que é capaz de ser por aqui, ou pelo menos aquilo que eu tento fazer é um reflexo disso. Sim, sem dúvida, concordo totalmente. Entretanto, apareceu-me aqui o aviso do Zoom, temos 10 minutos antes de ter que reiniciar a conversa, só para terem esse timer em mente. Eu já estou a esticar aquilo que tenho para dizer assim muito fininho. Portanto. Não, mas nós temos perguntas para te ajudar, eu tenho aqui mais perguntas, mas força Hugo, vai tu agora. Porque tocámos aí no lado mais esotérico disto, que é realmente um mistério. Já falámos da consciência ser um mistério, mas esta criatividade e imaginação também é um mistério e é mais misterioso do que outras coisas, talvez. De onde é que tu achas que isto vem? Quando tu tens uma ideia para ser o mais esotérico possível, o que é que tu consegues imaginar? Ninguém sabe nada, não é? Nós todos já tomámos um psicadélico, certo? Eu não, mas exatamente. Mas o Martim vai tratar disso no Boom 2020. É isso, não, porque eu levo isso super a sério. Já li aquele livro How to Change Your Mind. Levo isso super a sério e quero levar isso a sério, porque acho que pela quantidade de pessoas diferentes e que eu respeito que falam bem disso, desde o Sting ao Sam Harris, temos que ir a uma ayahuasca. Eu e o Martim já falámos disso com o nosso último convidado. Sim. Acho que ainda não tivemos um convidado que não alinha. Podemos fazer um retiro maus hábitos. Não tivemos um convidado que não alinha assim muito. É capaz de não ser boa ideia publicitar. Eu gostei que o Hugo disse, não temos nenhum convidado que não tenha alinhado nesta ideia, sendo que nós só tivemos um convidado. Quer dizer que tu andas a perguntar isto, olha... Não, nós só tivemos foi um convidado, Zé Maria. O nosso culto está quase criado. O nosso culto, se este é o resultado de tudo isto, de eu estar aqui seria ótimo. Já valeu a pena, não é? Eu levo mesmo a sério, e um dia, e especialmente para a fase de vida em que eu estou, assenta como uma luva, pelo menos a fazer fé nos relatos que eu vejo, assenta como uma luva. E agora temos um corpo de ciência incrível, porque isto teve tudo estagnado por causa daquele medo dos anos 50 e 60. Agora há imensa investigação sobre isto e o que está a sair, o potencial terapêutico dos psicadélicos é enorme. Sim. Portanto, agora ninguém pode negar, já ninguém pode pôr isto no mesmo saco estigmatizar que as outras drogas. Sim, drogas não é tudo a mesma coisa.
Eu, por acaso, até estou surpreendido com a rapidez com que se está a desestigmatizar isto. Estou agradavelmente surpreendido. Sim. Pronto, dando sequência aqui à entrevista, temos sim 6 minutos. 6 minutos antes de reiniciar, porque isto não vai acabar em 6 minutos. Temos muito que falar. Acreditas que os surroundings, ou seja, o ambiente em que uma pessoa se encontra, tem efeito para a tua criatividade? Temos histórias de, por exemplo, o Franz Liszt, também compositor, como tu. Exato. Quando visitou o Lago de Como, em Itália, diz que descreveu aquilo como sendo: I feel that all the various features of nature around me provoked an emotional reaction in the depth of my soul, which I have tried to transcribe in music. Portanto, isto é, quando ele chegou lá, teve esta iluminação e por oposição, por exemplo, o Einstein escreveu a teoria da relatividade na bancada da sua cozinha, que era um ambiente que lhe era muito familiar. O que é que tu achas dos surroundings de uma pessoa? Pode afetar a criatividade, não afeta? Como é que é no teu caso? Qual é a tua perspectiva? Acho que se afeta é muito antes, ou seja, Franz Liszt já estava preparadíssimo para escrever toda a música belíssima que escreveu, mesmo que não... Ou seja, arrisco-me a dizer que se ele nunca tivesse ido ao Lago Como, a obra dele não teria sofrido, não havia ali um buraco que era tipo, olha, isto era a música que falta porque ele acabou por não ir ao lago porque estava constipado. Não me parece que seja assim. Eu acho que... Posso dizer, a coisa que eu acho que me influenciou mais para ser um tipo criativo, sim, se é que sou, é ter visto o meu pai a sê-lo. O meu pai a ser criativo. Sim. O meu pai era perito nisto, e as pessoas ligavam a pedir ideias, ou ele dava-lhes, ou ele ligava a pessoas para lhes dar ideias. E ele acreditava no poder da ideia, e era um poder que de facto, ou seja, tudo o que ele alcançou na vida dele foi porque teve a coragem de ter ideias. E eu, desde miúdo, agora fazendo uma pequena análise, percebi que havia um valor numa ideia, que valia a pena acreditar no que nos sai da cabeça. Porque é que sai da cabeça, já focámos um bocado isso, mas que vale a pena tirar uns segundos e tentar ver se aparece alguma coisa que ainda não estava lá, ou que os outros não estavam a dizer. Porque eu vi repetidamente o meu pai a dar esse leap of faith e repetidamente a consegui-lo, pelo menos a julgar pela reação dos outros. Isso é interessante, falares do leap of faith, porque eu acho que, e diz-me o que é que pensas disto, a criatividade, tu muitas vezes tens que arriscar, falhar completamente. Portanto, tu tens que ter de quantas ideias más é que sai uma ideia genial para ti, por exemplo. Porque tu, para teres uma ideia genial, tens que estar disposto a ter uma ideia péssima, porque estás a sair das normas. Eu ainda não sei, só no final é que se houver um high score no fim, é que eu sei quais das minhas ideias é que foram péssimas ou geniais. Pode ser que tenha tido muito mais ideias geniais do que achava, pode ser que não tenha tido uma única. Não sei. Eu acho que é importante estar à vontade só para ter ideias. Mas pronto, mas por exemplo, se me perguntares de outra forma, quantas ideias que depois ressoam nos outros e que os outros dizem boas, é que tu consegues ter, e qual é o rácio? Eu, por acaso, e não estou nada a lisonjear com isto, só estou mesmo a tentar observar, eu acho que estou numa fase em que tenho muito mais, não sei, Martim, tu conheces-me, eu acho que estou nas fases mais criativas da minha vida, e acho que tenho cada vez mais capacidade de ir buscar a coisa certa, ou a melhor coisa que eu tinha no saco, de ir buscar para cada coisa. Acho que isso no meu caso, está-se a verificar. Também tem a ver com a maturidade, não é? Que isso acontece. Mas achas que é... Sim, é isso. O que é que mudou? Eu acho que comecei... Eu acho que é uma questão de profundidade, pá. Eu acho que acho que o ego, de facto, é tipo das coisas mais importantes na vida de uma pessoa, e tê-lo em check, tê-lo dentro de certos... ou ter consciência dele,
é mesmo super importante. E eu acho que quando alguém te pede para ter uma ideia, ou quando tu depois numa posição, eu sou um gajo criativo, vou ter uma ideia, meu, o teu ego já está all over the place, tipo, já agarrou, tomou conta dessa situação. E eu não digo que isso não aconteça comigo hoje em dia, ainda acontece, totalmente que acontece, mas eu já sou capaz, se calhar, de pôr-lhe uma pequena trela por vezes e ter ali 30 segundos em que não estou preocupado com o que é que isto me vai dar, esta ideia vai-me pôr nesta posição e aquela vai-me pôr noutra, e isso é tudo merda, peço desculpa. E portanto, eu ter ganho recentemente alguma consciência daquilo que é o meu ego e um bocadinho mais de profundidade que a vida naturalmente me trouxe, acho que me está a pôr mais rapidamente e mais facilmente em posições de conseguir respirar fundo e conseguir ir ao silêncio, que é uma merda importantíssima. Desculpa, entretanto estou a dizer palavras feias sem querer. É uma coisa importantíssima, tipo ir ao silêncio. Toda a criatividade vem do silêncio. Sim. Não quero dizer isto como isto é uma coisa, mas tipo ir ao silêncio é super importante, e o teu ego não te deixa ir ao silêncio. E eu por acaso acho que recentemente consegui ganhar um bocadinho essa capacidade e dou por mim a ter muito mais facilidade a ter ideias, e ideias que parece que são mais bem recebidas. Sim. Olha, portanto, ir ao silêncio e ser profundo, respirar fundo e pá, agora de repente estou a falar com imensa certeza, parece um motivational speaker. Estás a falar muito bem. Não, mas é isto que nós fazemos aqui e nós brincamos exatamente com essas ideias. Nós brincamos com isso, mas entretanto eu queria só dizer que temos também ouvintes nossos aqui no chat a falar connosco. Neste caso, Clara Cidade Lains, Hugo, não sei se conheces. Olá Clara, como está? Tudo bem? A Clara deixa uma pergunta interessante, que é: a ansiedade inspira? E assim que eu faço esta pergunta, a nossa reunião vai abaixo por causa do Zoom. Portanto, agora temos aqui um awkward momento e meio enquanto eu volto a chamar as pessoas para o chat. Vamos lá ver aqui outra vez. Vamos aqui. Chatice esta história do Zoom, que supostamente eles tinham libertado por causa da quarentena. Convido-vos, quem estiver aí neste momento a ver, a subscrever a seguir esta página, a página dos Maus Hábitos. Também nos podem seguir no Spotify e podem nos seguir também em todas as plataformas de podcasts, no fundo. Já estamos aqui a retomar, o Zé Maria já está em linha, neste momento ainda virado de lado. E o Hugo Zagal também já está de volta. As pessoas estão a ver de lado. Estamos a ver-vos de lado. Estão-me a olhar de lado. Estamos a olhar de lado, atenção, vamos só aqui reformatar as janelas e em princípio agora tenho o Zagal no lugar do Hugo e o Zagal. Espera, eu faço isso, eu faço aquela coisa que perfeito, era isso mesmo, Zé Maria, obrigado. Pronto, o Zé Maria já fez aqui um truque mágico no telefone dele e agora estamos todos nas posições certas. Mas isto foi interrompido mais ou menos. Zé Maria, estás aí? Sim. Agora, foi bom porque agora é Q&A, portanto fez sentido ou não? Exatamente, a partir de agora temos Q&A. Na verdade eu tenho mais perguntas também para fazer, se os nossos ouvintes não tiverem. Malta que está a ver o live stream, estou a ver aqui tanta gente no live stream, ninguém tem mais perguntas para o nosso convidado. Perguntas sobre música, sobre criatividade, sobre inspiração. Eu estou disposto a dizer tudo, incluindo os meus códigos de acesso ao meu NIB e exatamente. Não, mesmo tudo. Vou responder a tudo, com o máximo de verdade que eu consiga. Portanto, podem perguntar. Olha, mas então responde aqui à pergunta da Clara, Zé Maria, que é a ansiedade inspira? Não, eu acho que não. Ok. Acho que não. Quer dizer, é sempre, sei lá, é sempre possível dar a volta às coisas, mas... E ver a coisa de outra forma, mas ou seja, eu posso escrever uma canção sobre a ansiedade e pronto, assim, há de haver situações em que isso possa ser, mas se eu estou na mesma situação e um dos Zés está ansioso e o outro não, eu apostaria que o output vai ser incomparavelmente melhor porque a ansiedade é ruído, não é? É ruído na linha. Porquê é que estás ansioso? Estás ansioso não por causa da música que estás prestes a querer escrever. Certeza que não é.
ou por causa do código que estás a escrever. Não, quando muito é porque estão 3.000 pessoas à tua frente, mas isso não tem nada a ver com as notas que vais tocar ou com o código que vais escrever. E, portanto, acho que é uma distração, não consigo ver isso de outra forma. E a dor? Interessante. Ou mesmo que não seja a dor agora, a dor no passado, ou uma experiência. Sim, a dor é interessante. Eu acho que, eu acho que a dor agora, como qualquer sentimento, impede-te de ir ao silêncio. E acho que mesmo que tu queiras, estou a falar nas coisas mais profundas, na criatividade, da maneira que eu interpreto, na sua expressão mais profunda. Acho que o barulho, uma emoção eu não posso deixar de considerar como uma coisa que é diferente daquilo que tu estás a tentar extrair. Pode te orientar e depois no momento de criar ires ao silêncio e foste orientado até lá por uma série de experiências que tiveste, e pode ser dor, pode ser o que tu quiseres. Mas eu acho que há uma relação entre a necessidade de criar e... Sim, a necessidade de criar é capaz de ser, sim, a necessidade de criar é capaz de haver, mas eu acho que a necessidade de criar pode ser em si um obstáculo à criação. Não, mas entre a dor e a necessidade de criar, os artistas... Aí pode haver. De criar ou de desabafar, Zagalo? Não, o que eu estou a dizer, deixem-me só clarificar, o que eu estou a dizer é, de certeza que há uma relação entre a dor e a necessidade de criar, sem dúvida. Sim. Mas, e de certeza que é positiva. Mas, para mim, entre o ato de criação e a dor é que não há, tipo, é uma hindrance, é tipo, qualquer sentimento, eu acho... Sim. Qualquer coisa que é consciente e que vem de ti, que é uma ideia expressa por ti e que tens consciente na tua mente, eu acho hoje em dia que se fores mesmo ver ao microscópio, está lá, não é a fonte. A fonte é uma coisa ao lado, é o silêncio, é a ausência das ideias, e depois há de partir para outra coisa. Mas tipo, todas as condições que tu tens, todas as cenas que tu vives e não sei o quê, no momento de criar, eu não acho, na minha experiência, que sejam conducentes à verdadeira criação. Acho que o melhor é mesmo ir ao silêncio. Em relação à performance em si, porque quando estás a fazer uma performance, achas que é melhor estar mesmo a sentir aquela emoção que a música está a tentar transmitir, ou não sei, o que é que achas em relação à performance? Dar um ótimo exemplo. Acho que parece que perdemos o Zé Maria momentaneamente. Será que provavelmente ficou sem bateria ou algo assim? Será? Zé Maria, estás-nos a ouvir? Perdemos-te o vídeo. Aquele momento da televisão, perdemos o nosso repórter neste momento. O contacto não está muito bom. E diz-me tu, Martim, no momento de performance, tentas sentir a música como exatamente com a emoção que a música tenta transmitir? Tipo, tentas estar lá mesmo no momento? Ou como é que vês a performance em relação ao momento de criação? É isso que tu estás a dizer. O Zé Maria mencionou há bocado, que é... espera aí que tu agora desapareceste a imagem. Que é... quando estás a tocar, não penses, não é? Não penses quando estás a tocar. E eu, numa performance, num concerto ou numa apresentação ao vivo, em algum momento que eu tenho que falar, eu tento concentrar-me não na técnica, não na parte teórica, não é? Na harmonia ou nas notas, mas sim naquilo que eu quero transmitir naquele momento. E nesse sentido, sim, estou a sentir, como tu dizes, ou a querer pelo menos expressar-me puramente, sem pensar em mais nada, não é? Estou a falar, não é? Um concerto, a música é uma linguagem. Quando nós estamos a tocar, estamos a dizer coisas, e então é isso. Eu penso, não pensar nos verbos que estou a usar, mas sim na ideia que eu quero passar. Acho que é mais por aí. E essa ideia é uma emoção. Essa ideia é um feeling. Pode ser muita coisa, não é? Essa ideia, eu posso querer transmitir uma ideia feliz, uma ideia intelectual, triste, claro. uma ideia, um sentimento.
enfim, muitas coisas. Eu ia fazer uma pergunta ao Zé Maria, mas faço-te a ti no sentido também de perceber qual é que é a tua opinião sobre isto, que é, tu achas que a criatividade é uma característica que temos à nascença, ou acreditas que é uma coisa que é construída? Ou seja, percebes onde é que eu quero chegar, não é? É uma cena inata. Não, acho que é das coisas talvez com mais onde a biologia tem mais influência, porque está intrinsecamente ligada à inteligência. Criatividade é a inteligência, é saberes utilizar os conhecimentos que já tens para novas situações. Portanto, é claro que podes desenvolver, mas há pessoas mais criativas que outras, é inegável. É uma característica de personalidade, a abertura à experiência. Aqui, e a criatividade depende disto. Neste livro sobre criatividade que eu partilhei contigo e que a gente estava a ver aqui em off, eles defendem que a criatividade nem sempre é feita à nascença e que há muita margem para se trabalhar esse talento, essa arte. Eles aqui falam olha, por exemplo, o Albert Einstein e o Charles Darwin não eram crianças prodígio de todo. O Winston Churchill também foi um chamado late bloomer, não é? Enfim, temos aqui muitos casos. Mas isso é diferente. Eu duvido que o Einstein não era já um gênio. O gênio dele não se manifestava nas atividades que lhe punham à frente, tipo escola, portanto não há forma de tu mesurares isso. Sim. Estás a ver? Mas o Einstein não acordou para o gênio aos 18 anos. Tipo, ele era um child prodigy, for sure. Sim. Mas claro que um livro de autoajuda que fala da criatividade, claro que se vai focar nessa parte e claro que tu podes melhorar. Sabes que eu gosto de acreditar nisso, eu gosto de acreditar que eu sou capaz de ser aquilo que eu quiser e de me transformar naquilo que eu quiser. Por isso, atenção, temos Zé Maria já está... Dentro dos teus limites, sim. Claro que nós não estamos a 100% em todas as nossas aptidões. Portanto, tu podes sempre melhorar muito em tudo. E até uma das tuas características pode ser seres muito bom a melhorar. Isso também é uma característica que também é... Ser muito bom a melhorar, sim. Sim, seres muito bom a teres a disciplina para conseguires melhorar a coisas que não és tão bom. Estamos aqui a discutir se a criatividade é inata ou se é aprendida. Qual é a tua opinião? Claro que é os dois, mas parece-te que é mais o quê? Pois, olha, em primeiro lugar, desculpem lá, mas eu sou um amador e fiquei sem bateria. Não sei, posso não saber, não faço ideia. Sim. Não faço ideia. Não, a ideia não é saberes, a ideia é dares a tua opinião, o que é que tu achas? Achas que já, no teu caso, sentes que sempre foste criativo, sentes que sempre foste uma pessoa criativa, ou que ao longo dos anos que trabalhaste essa tua capacidade e esse teu talento para ter ideias e para solucionar? Eu acho que foi mesmo, volto a dizer, eu acho que foi mesmo o exemplo, do meu pai. Ou seja, eu acho que a pessoa tem que estar equipada, como em tudo, tem que haver, tens de ter um equipamento básico mental para poder funcionar, não é? Em qualquer domínio, num determinado domínio, e acho que depois acho que eu tive o exemplo, para mim foi isso. Portanto, por um lado, sim, devo ter tipo o mínimo de cognição necessária para a cena, para poder ter ideias, acho eu, mas por outro lado aprendi desde miúdo a ver que valia a pena ter ideias, que vêm coisas boas quando dás a ti próprio o espaço para ter uma ideia e para confiar que alguma coisa vai aparecer. Sim, essa bola de neve, é uma bola de neve, portanto, as pessoas que têm mais interesse e mais aptidão para uma certa tarefa tendem a querer fazê-la mais e tendem a melhorar. Portanto, uma pessoa que já é bom a futebol quando começa a jogar aos 5 anos, vai jogar muito mais de uma pessoa que não é bom. Desculpa, Hugo, consegues só fazer o que acabaste de fazer à tua câmara? É que passaste para o lugar do Zé Maria, ou então o Zé Maria... não, eu faço eu.
É isso, obrigado. Estou pró nisto, já estou pró. Perfeito. Não, e mais do que a aptidão, eu acho que é uma coisa engraçada nisso dos miúdos, que é, por alguma razão, vê-se logo desde cedo. É claro que depende do meio e tudo isso, mas num determinado meio há dois irmãos e eu acho que dá logo para ver, um fica vidrado na bola de futebol e o outro fica vidrado no piano. Sim. Isso, há pouco, e isso não, eu não acho que tenha a ver depois, no final de contas, com o equipamento que tu tens. Se calhar o outro que joga bem a bola até tem melhores braços, ou até melhor, se calhar equipamento para ser músico, mas em miúdos há um momento qualquer em que tu viste qualquer coisa e pronto, e já está. Aquilo chama-se, sim. E eu acho que isso é afortunados daqueles que têm condições para fazer aquela coisa que em miúdos lhes deu o clique. Acho que isso é um grande segredo de sucesso. Qual é que foi esse momento para ti no piano, por exemplo? Quando é que decidiste, eu quero fazer isto? Eu quero tocar bem piano. Não, calma, mais uma vez, eu não sou pianista, toco um bocadinho de piano e já toquei profissionalmente piano, mas tipo, mais uma vez poria muitas aspas a chamar-me pianista, mas na música diria vocês desculpem, mas isto está complicado. Na música eu diria, já sei quando é que foi muito tarde. Foi muito tarde. Eu já estava a fazer música, comigo foi ao contrário, eu já estava a fazer música e estava a meio caminho para desistir da música, porque não tinha dado esse clique, e estava a fazer música porque meu pai tinha gosto em que eu fizesse, mas depois comecei a tocar numa banda filarmónica, saxofone, e tu na banda filarmónica fazes um bocado de formação, aprendes solfejo, não sei o quê, e eu tinha alguma facilidade para isso e estava ok para passar por isso, até ao momento em que fazes o teu primeiro ensaio com a banda, deixas de estar com os miúdos que estão a aprender saxofone e vais a uma quinta-feira à noite tocar com os crescidos. E é uma banda filarmónica que é das instituições mais bonitas da cultura portuguesa, em que pessoas de todos os walks of life se juntam, não é para fazer nada que dá na televisão, não é para fazer nada que esteja na moda, seguramente, é para tocar marchas. E mesmo assim, surpreendentemente, pelo menos há 15, 16, 17 anos atrás, ainda havia isso, eu acho, ainda há, passei lá à porta recentemente, e as pessoas juntam-se. E de repente, eu não estava nada à espera daquilo porque só tinha aulas de piano em casa, e de repente as pessoas juntam-se e tocam, e há um som que enche a sala, no qual tu podes participar e que está em comum com todos. Eu lembro-me perfeitamente dos primeiros ensaios que fiz, saía de lá extático, porque estás a tocar uma semi-breve, ou seja, uma nota longa, não estás a fazer nada especial, mas estás a juntar a tua voz à voz dos outros. E estás a fazer pó, mas aquele pó ganha um significado diferente no meio daquela gente e o teu cérebro entende esse significado diferente. Lembro-me que houve aí um clique para mim e eu desde então, a partir daí percebi que vale a pena estar naquela posição de estar a juntar e depois de fazer com que essa tua voz contribua o melhor possível para esse conjunto, não é? Ou seja, tocar o mais afinado possível no sítio certo e depois num nível seguinte é levares tu uma folha que diz as várias vozes e vocês fazerem isso acontecer e portanto para mim tudo foi foi uma linha, uma evolução linear desde esse momento, eu acho. E acho que só tinha pensado nisto agora. Isso é incrível, porque a música, isso é quase um momento. Olha, Clara tem de ir, beijinhos, Clara, obrigado pela participação. Agora que nós nesta fase da nossa sociedade onde a religião não é tão prevalente, isso é um momento quase religioso, não achas? De conexão social a esse ponto. Sim, é pena, na minha visão das coisas, é um bocado pena que, sem dúvida que a música, tal como o futebol, por exemplo, cumpre esse papel ritualístico das pessoas se juntarem todas, e acho que o papel dos festivais é cada vez mais são igrejas, portanto há um altar, estamos todos virados para o mesmo sítio ao mesmo tempo a vibrar com a mesma coisa.
não há dúvida nenhuma que isto está aqui a servir um papel de comunhão, de ritual. Eu acho que a música tem cada vez menos, o som que está a sair daqueles sistemas poderosos não é o elemento mais importante disso. Portanto, eu gostava que a música fosse mais importante no ritual da música. Percebes? Mas, claro que a música pode cumprir, e sempre cumpriu esse, aliás, esse foi se calhar até o primeiro papel da música, e será que há outro? Pá, nem sei, é mesmo, a música é a oração e a dança. Não sei, pá, agora estou ali com imenso medo de estar a dizer baboseiras, claro, quem está a dizer. Não, mas nós dizemos baboseiras a hora toda aqui neste podcast. Sim. Foi só por isso que eu aceitei vir aqui. Não, mas tu achas que toda a gente deveria experimentar música? Porque nas tribos, por exemplo, era uma coisa muito mais comum do que agora. Agora os músicos são raros. Não, o problema um dos challenges que o avanço da nossa sociedade cria é a necessidade de especialização e de cada um ter um métier, que eu até tento contrariar isso, mas antigamente todos éramos tudo, e se calhar no fim da vida uma pessoa que tenha sido tudo, como é numa tribo africana, tirando alguns papéis muito específicos, uma tribo africana, eu vou falar como se soubesse muito de tribos africanas, mas no sítio onde a pessoa não é engenheiro de fazer o terceiro botão a contar de cima de um carro, mas sim é uma pessoa e faz desde no dia da música ou na hora da música faz a música, e no dia depois quando é para cozinhar cozinha, e quando é para ir à caça caça. E acho que se calhar uma pessoa até tem uma vida mais rica, uma vida mais rica se fizéssemos isso como era antigamente, que era todos, éramos um bocado de tudo, e a música não é tipo um capítulo. Isso por acaso lembro-me de ter tido uma aula de história do jazz em que se fala tipo de como uma das coisas que o jazz veio reintroduzir na música, na nossa música, na música ocidental, foi essa noção de quebrar com o paradigma de concerto, que é, concerto é tipo, estão uns ali, estão os outros aqui a ver. E o jazz reintroduziu um bocado a cena de círculo. Não estamos em fações opostas, estamos em círculo. Estamos todos a celebrar um ritual. E ouvindo o jazz mais antigo, notas isso, e ouvindo tipo os círculos, lá está, são chamados círculos, não é, de percussão africana, eles estão em círculo, não é? Não estão uns a ver e outros a participar, a fazer, não, estão todos a participar. E acho que era, eu não consigo imaginar alguém que tenha uma vida dita rica sem participar em algum fenómeno de expressão e de comunhão ativamente, e não sendo espectador a vida toda. Eu acho que mesmo nós não sermos todos músicos, é muito raro alguém que não seja movido a dançar à música. E da dança é a manifestação física do som, portanto, tu estás dentro daquilo que e isso tens muito mais. Eu acho que nós não perdemos isso, a música é importante na vida de toda a gente, tipo aquela parte, o reminiscence bump, que é quando tu te lembras mais e quando estás a construir a tua identidade dos 15 aos 25 anos, tens soundtracks da tua vida, portanto tu ouves uma música e vens para trás. E é das formas mais fáceis quando falas em criatividade, falas sempre em arte, não é? Sim. Desculpa, eu não consigo abstrair-me do facto da tua janela de vídeo dizer Olésia Lima. Mas só tu é que vês esse nome, Zé Maria. Nós aqui fora temos outro. Temos legal. Desculpem. Olha, mas deixa-me andar para a frente com a história da criatividade e com a última, digamos, não precisa ser a última, mas pelo menos a última que eu tinha aqui, pergunta ou questão, para pensarmos um bocadinho, deixar a controvérsia no ar. A nossa espécie, enquanto seres humanos, depende da criatividade para a sua sobrevivência, e devemos tomar medidas para alimentar e para aproveitar e usar a criatividade de uma forma construtiva.
Concordam com isto? Sim, e tenho alguma coisa que gostava de dizer sobre isso. Posso? Claro. Então, sem dúvida que vocês estão a ver aquele filme 2001 Odisseia no Espaço, não é? Claro. Que eu acho que faz uma coisa brilhante, que é, ou seja, há aquela luta entre hominídeos ou, sei lá, macacos, e há uma tribo que de repente consegue vencer essa luta não é entre tribos, quer dizer, entre bandos, de macacos diferentes. E há uns que conseguem vencer porque um deles se lembra de agarrar num pau e começar a bater bater nos outros com o pau. E depois o Kubrick faz uma cena linda, que é o gajo está a celebrar ter ganho e atira o pau ao ar e vê-se o pau a rodar em câmera lenta, e depois há um fade e aparece uma estação espacial que é da mesma forma desse osso. Na verdade não era um pau, acho que era um osso. Que é o mesmo utensílio, mas 1000 anos mais à frente. Isso é o melhor exemplo de criatividade, que é usar um objeto que tem um propósito para outro propósito. Isso é o exemplo que eu dei quando estávamos em off da minha filha, que é aquela primeira vez onde ela descobre que uma cadeira, que normalmente é para tu sentar, ela usa para se pôr em cima dela para acender o interruptor. Pronto. Portanto, é isso a criatividade, é manipulares a realidade num espaço virtual ou num espaço imaginário para não a teres que fazer. E depois... Sim. E para mim o que esse fade significa é encapsular a história toda da humanidade. A Marta Gil entrou no chat. Marta Gil, olá. Explicar como é que é, Marta, tudo bem? Olá, Marta. Acho que ele ao fazer esse fade, ele está a encapsular toda a história da humanidade nesse contínuo, que é basicamente nós estamos aqui, e há dados que provam, porque houve alturas, parece que em África os humanos, a nossa espécie, estava aquilo que seria hoje em dia considerado em vias de extinção. Ou seja, nós andámos ali, será que sobrevivemos, será que não sobrevivemos? E foi no momento em que decidimos utilizar a criatividade, porque é isso que nos distingue, não somos nem os mais fortes, nem os mais ferozes, nem os mais rápidos, nem os mais nada. Tipo, um humano à porrada com um chimpanzé não tem hipótese nenhuma. Mas de facto aprendemos a usar as ferramentas e aprendemos a ser criativos, e portanto esse é o nosso lá está, o nosso superpoder. Esse é a nossa arma para a sobrevivência. Ao passo que os outros animais têm outras coisas, nós temos isso. E ainda à tua pergunta, eu acho que nos dias que correm há uma certa tendência para não é desvalorizar isso, mas achar que isso tem um limite e que estamos a fazer demais. Eu acho que a nossa natureza é transcender-nos. É imparável. É completamente imparável, e acho que temos que canalizar para o bem e fazer o melhor possível que sabemos, o melhor que podemos com esse superpoder. Mas não acho que um retrocesso até porque ninguém quer isso, tipo, ninguém quer voltar para a selva. Toda a gente que diz que quer voltar para a selva, ninguém está a voltar para a selva. As selvas, tanto quanto eu sei, estão vazias. É baratíssimo, rendas na selva. Na Amazónia não estão vazias. Sim, pronto, tudo bem, mas o pessoal que acha que um T1 no Príncipe Real é caro não se está a mudar para a selva, está-se a mudar para outros sítios. E portanto, o que eu quero dizer com isto é discordo de uma certa tendência de temos que parar, ir a Marte é uma estupidez. Acho que não. Sim, eu acho que há as duas só fazer uma pergunta, que é: achas então, Zé Maria, que a nossa criatividade vai eventualmente ser prejudicial, ou seja, vai jogar contra nós? Já jogou, seguramente que já jogou tantas vezes, mas a resposta para isso não é deixar de a ter. Contend with it. Ou seja, o fogo queima, não há dúvida que o fogo queima, mas o fogo tem em si um poder essencial, e nós temos na nossa criatividade o nosso poder, e ele queima, sem dúvida. Sim. Mas é aquilo que nós temos e é a nossa natureza, e acho que em vez de... Eu sou contra um certo ambiente intelectual que se vive em que desacreditamos da nossa capacidade de create our way out of shit. Eu acho que não, é isso que nós temos que fazer. E vai ficar, e as coisas só vão melhorar se nos empenharmos mais a criar, em vez de suspeitarmos da criatividade como um todo. Sim.
Acho que há os dois, há sempre os dois. Tu tens essas duas forças sempre em luta, o que é conservador e aquilo que é novo. Portanto, tu precisas dos dois, tu precisas de algumas pessoas a dizer, ok, agora vamos parar, isto são as regras. Depois precisas de um a tentar uma coisa nova. E essa coisa nova normalmente é má ideia. É como a evolução através da seleção natural. Claro. Houve mutações de genes. A maior parte eram más. Claro. Mas havia uma que era boa. E essa foi selecionada. E eu acho que acho que já me ia repetir. O que eu tenho a dizer sobre isto já disse, portanto desculpa ter-te interrompido estupidamente. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Acho que vamos continuar a andar para a frente, mesmo que nos tornemos todos em robôs. É uma chatice, eu não quero nada. Pois, eu também não quero mas nada, vai sabes? acontecer, é inevitável. Mas porque, isto é inevitável. Sabe, lembras que diziam... eu noto isso agora. Frederico Salvador também entrou no chat. Desculpem eu estar a interromper a conversa para dizer olá, malta do chat. Malta do chat, obrigado por estarem a assistir este episódio. Malta. Deixem as vossas perguntas para o nosso Zé Maria. Estamos a falar sobre, para quem está a chegar agora, estamos a falar sobre criatividade. O Zé Maria, como alguns que estão no chat, a Marta Gil e o Frederico sabem de certeza, é um músico de jazz que também agora está a trabalhar fartos de saber que eu sou um gajo criativo. É um gajo super criativo, vocês sabem. Grande abraço, Frederico Salvador. Deixem perguntas para o Zé Maria e para o Hugo Zagalo, porque não, e para mim, para nós respondermos os três sobre criatividade. Mas desculpa, Hugo, interrompi-te. Segue o raciocínio. Sim, estava a falar desta luta entre o yin e o yang, entre o novo e o que está estabelecido, que eu noto isso com a minha filha, por exemplo, quando eu lhe dou um iPad eu sinto que aquilo é algo de desnatural, mas não é. Tipo, a minha filha mexe num telemóvel como nada. É natural. Se formos atrás uma geração, os meus pais achavam que eu estar sempre a ver televisão era péssimo. E até houve uma altura onde achavam que, quando inventaram a escrita, achavam que aquilo era uma aberração, que ia estragar a palavra. Tipo, que a letra escrita ia estragar a fluidez da palavra. E então há sempre essa luta, e agora olhamos para a leitura como uma coisa completamente saudável. Pronto, por acaso foste logo tocar num ponto em que o experimentalismo das novas tecnologias logo com as crianças, por acaso esse era dos poucos pontos em que eu poria só um bocadinho de cuidado. Aliás, eu não estou a dizer com isto que sou tipo qualquer novidade que venha, eu sou um gajo conservador no geral, portanto o que eu estou a dizer é a resposta para problemas vai ser sempre criada por nós e não baixar os braços e dizer não vamos criar mais, não vamos inventar mais porque já lixámos isto tudo. Isso eu acho, mas eu noto isso um bocado no ambiente ocidental, não sei, das ideias. Por acaso na parte dos miúdos e dos iPads, eu se calhar, com todo o respeito, não tenho filhos, só tenho, e se calhar não tenho nada a dizer sobre isso mesmo, mas tipo, acho que ao contrário da palavra escrita que foi introduzida durante, sei lá, durante muito tempo por adultos, não é? É possível que isso seja um bloqueio, porque também achavam isso dos brinquedos. Tipo, quando saíram os primeiros, e nós hoje não achamos isso dos brinquedos. Quando saíram os primeiros brinquedos, diziam as crianças não devem brincar com isto, devem brincar lá fora, com as árvores, com a natureza. E agora nós, brinquedos é na boa, mas iPads não é, porque nós somos da geração sem iPads. Nós somos a última geração, aliás. Sim, nós temos uma coisa engraçadíssima, não é? Nós estamos mesmo no gráfico, estamos com um pé em cada mundo. Nós somos os últimos que cresceram ainda sem estas coisas. Mesmo, eu acho um privilégio ter esta perspectiva, que é conseguir olhar para o lado, para a esquerda e ver o mundo sem internet, e para a direita e vê-lo com... Acho que isso é um privilégio, é quase esquisito ter tido tanta sorte. Acho que em termos de história, nos calhou a sorte grande, nos calhou mesmo a sorte grande. E somos capazes de estar também no limiar de viver para sempre. Se calhar, mas não, eu acho que não vamos chegar a tempo. Olha, Inês Aires Pereira entrou no chat também. Eu ia só dizer que temos 8 minutos. Vou dizer aos meus colegas Hugo e Zé Maria que o link é o mesmo, não preciso de vos estar a mandar, portanto vocês basta clicarem exatamente. Mas estamos a chegar ao fim. Estamos a chegar ao fim. Eu acho que é um bom momento para nos despedirmos. Entretanto, Inês AP também entrou no chat. Inês e Marta Gil, aí estão elas.
agora a falar uma com a outra. Pá, disse tanta coisa engraçada este tempo todo e só agora é que vem. É que foi mesmo por acaso, olha, foi uma conversa muito, muito fixe com o Zé Maria. Falámos imenso sobre a Inês e imenso sobre a Marta. Exatamente, e sobre a maneira como elas afetaram a nossa vida e o mundo em geral. Eu acho que vocês podem voltar para trás e rever isto tudo. E ver. Procurem essa parte. Vou aproveitar estes últimos minutos, se depois tivermos tempo continuamos a falar um bocadinho antes de ir esteira abaixo, mas eu quero desde já agradecer ao nosso convidado, ao Zé Maria Gonçalves Pereira, por ter vindo ao Maus Hábitos. Zé, muito obrigado pelo teu insight e por partilhares connosco um pouco das tuas ideias e da tua vida. Obrigado. Mano, sabes obrigado, que eu por 20 euros é mesmo, faço tudo, portanto está-se bem. Olha, a Inês estava a explicar que estava a dar banho ao bebê e só por isso é que não veio mais cedo. E foi a parte criativa. Estou só a curtir o cabelo do Zé. Vocês não estão a ver o chat, só eu é que estou a ver o chat. Não, eu não tenho isso. Não, mas podes abrir o computador e ver. Não precisas estar a ver no telemóvel. Não posso, porque eu estou tipo preso com um fio a uma cena. A net só dá aqui. Eu não posso mexer onde estou. Então, olha, o obrigado é reforçado, porque já percebemos que houve aí um esforço logístico para pôr isso tudo a funcionar. Tenho um gerador neste momento a funcionar a gasóleo ali na sala. Exato, não vais ter eletricidade para o resto da semana, não é? Muito bem. Hugo, deixa-te os últimos... Foi isto, pessoal, obrigado por ouvirem, Maus Hábitos, até à próxima, obrigado Zé Maria por vires e podem nos ouvir, já sabem, Maus Hábitos em todo lado. Facebook, Spotify, Apple Podcasts, em todo lado. Zé Maria, muito obrigado mais uma vez, um abraço. Foi um gosto. À malta do chat. Um abraço. Obrigado, Hugo. Tchau. Tchau. E assim terminamos. Com licença.